Bom, referente à consultoria, né? Já adianto e já friso muito essa parte, porque eu também já acabei indicando a consultoria do Obed para alguns amigos meus. E já falei, gente, é a mesma coisa que nutricionista. Por exemplo, você vai chegar com um problema, você vai relatar qual é o seu problema, qual é a sua meta. Só que por mais que dê a orientação, que literalmente te dê os caminhos, te dê tudo que seja necessário, se você não tiver vontade, você não vai conseguir fazer mesmo. Isso que o Bed falou é verdade. Todo mundo sabe, né, que a rotina, às vezes, de dona de casa, com filho, o trabalho, a distância do trabalho, né, o percurso, querendo ou não, acaba tomando bastante tempo. Então, assim, tem que querer muito e até não querer. Ai, mas eu não consigo conversar com as pessoas pelo LinkedIn. Gente, não pode ter vergonha, tem que falar mesmo. A gente também tem que saber ser humilde, né, na hora de pegar com as pessoas, porque tem muita gente que se sente ameaçada pelo fato de você perguntar da empresa, pelo fato de você, às vezes, querer saber o que essa pessoa faz. E, às vezes, a gente acaba perguntando mesmo por curiosidade. Então, assim, uma coisa que o Beth sempre falava, e que para mim funcionou muito, é você tem que ser um pouco cara de pau mesmo. Tem que perguntar, as pessoas lembram de você. Isso também é muito positivo, pelo menos para mim foi, né? E assim, a consultoria para mim foi ímpar. Toda o processo, né, que eu acabei fazendo entrevista também para outras vagas, até que eu conseguisse alcançar o meu objetivo final. Eu já saí da faculdade querendo muito, e por mais que a gente queira, que a gente pesquise, que a gente converse com pessoas, a gente só sabe o que realmente é, né, quando a gente sente na pele. E assim, minha meta desde quando eu saí da faculdade era ser enfermeira auditora. Mas a gente sabe que, para ser enfermeira auditora, a gente tem que ter, no mínimo, 3 anos de experiência no assistencial. A gente tem que ter uma boa pós-graduação. Só entra na auditoria quem tem contato. Se você não tiver contato com ninguém para poder se indicar, você não entra. E, assim, levei, né, todas as informações que até então achavam que eram válidas para o BED. E, realmente, ele foi muito sincero comigo. Falou, não, eu acredito que isso não existe. Eu acho que tem, sim, né? Alguns lugares pode ser que funcione dessa maneira, mas para quem quer, em algum momento as coisas vai dar certo, né? Você só não pode desistir. E aí aconteceram uma série de coisas na minha vida pessoal. E tudo que eu fui fazendo, né, mesmo formada, já trabalhei no hospital também, o que acabou me ajudando de certa forma. E eu trabalhava em um setor financeiro de um hospital bastante conhecido. E todo o processo que eu tentava participar dentro da própria instituição, seja voltado para o assistencial ou qualquer outra área, a gente acabava me bloqueando. Aí até o Beijo brincava, né? Olha, então quer dizer que você é uma boa profissional. Então, assim, já fazer eu enxergar, né, que realmente eu era uma boa profissional para lidar tanto com a pressão, com os amigos, com os colegas de trabalho, entender sobre o dinamismo do que era, né, querendo ou não, a parte administrativa de um hospital, eu já tinha um ponto. Eu já conhecia, né, a dinâmica em si. Então, através disso, fui colocando, né, tudo isso, né, que nem o Leque falou, o Roberto falou, você tem que saber abrir o seu leque, né, você tem que saber identificar quais são as suas qualidades, quais são os pontos que você tem que melhorar, você tem que saber cuidar um pouco da cabeça, você está lendo, né, já tentou ampliar um pouco o seu repertório, e tudo isso me ajudou muito. Então, mesmo depois de formada, eu saí dessa empresa e falei, eu acho que eu vou tentar dar uma descansada e vou focar, né, na consultoria em si. Coisa que não aconteceu, né? Isso foi ótimo e também acabou sendo um pouquinho ruim, porque eu não consegui descansar nada. E aí eu acabei recebendo um convite para participar da empresa, né, da Redditor, e para ser como analista de contas médicas. Mas você se formou, você foi para virar analista de contas médicas, aí era o segundo passo que eu precisava, ter conhecimento com trabalho em operadora de saúde, saber como que era a entrada de um paciente, né, dentro da área administrativa do pronto-socorro até o final da internação dele, entender como é que funcionava a plataforma do convênio e, através disso, que me trouxe um pouco mais de experiência. Contato com o médico auditor, com enfermeiros auditores, a contra-auditoria, que não é uma coisa muito fácil, que é quando a operadora manda alguém a serviço deles para poder debater com a gente, seja sobre a conta do paciente voltada para material, questionar algum procedimento que foi realizado. Enfim, eu já falei para o Bed, bom, eu estou estudando, né? Eu estou fazendo a pós-graduação, eu sou formada e eu acho que esse seria o meu primeiro passo. Fui para participar dessa vaga de analista de contas médicas como temporário, só tinha 3 meses para poder sugar tudo que eu podia, né, acumular de experiência. E falando com o Bed, e eu lembro como se fosse ontem, né, no dia que eles me deram um retorno falando, olha, tem uma vaga assim, assim, assado.
E eu, na hora, eu já perguntei pro Bed, você acha que é válido? Você acha que vale a pena? Aí a gente começou a analisar todos os pontos, que é uma coisa muito interessante, e na consultoria você vê, e às vezes o Bed tem uma visão sobre determinadas coisas, que você pensa, nossa, mas como que eu não pensei nisso antes? E às vezes até brincar, fala assim, às vezes parece, sabe, assim, que Deus usa literalmente outras pessoas para poder fazer com que a gente enxergue algo que às vezes está na nossa cara, e através de toda a visão do Obed, seja gerencial, seja como professor, seja como consultor, ele consegue transmitir isso de uma maneira muito clara. E eu falo para o Obed direto, meu, eu sou muito grata por todas as coisas que eu consegui enxergar em mim, tanto quanto qualidades, quanto pontos negativos que eu consegui melhorar, e ainda caminho para isso, né? Porque eu acho que o ser humano realmente é muito falho. E assim, acabei aceitando a vaga, falei com o Obed, ele me deu várias dicas para poder participar da entrevista, né? Para literalmente, vamos ver, né? Que na minha entrevista para ser analista de contas, eu participei com mais duas pessoas, né? Mais duas mulheres. Uma mulher, ela tinha mais de 10 anos de experiência como analista de contas médicas, ela trabalhava no Einstein, era formada, eu já tinha trabalhado em operadora, e uma outra mulher, ela também já tinha experiência com faturamento, com glosa, tudo voltado para dentro de um convênio de uma operadora de saúde. Trabalhava acho que era no São Camilo. Uma trabalhava no São Camilo e a outra no Einstein. E todas mais de 30 anos, né? E eu, quase que recém-formada, sem experiência ainda estudando, eu falei, nossa, acabou para mim. Acabou para mim, né? Porque já tem duas pessoas que têm experiência, que conseguem conversar, que já conhecem, querendo ou não, né, o dinamismo de um setor que precisava. Mas mesmo assim, né? Fiz a mesma coisa que eu vai falando, deixa a peteca cair. Puxa a mulher para você, mostra as suas qualidades, mostra que você sabe e, acima de tudo, mostra que você quer, que você tem interesse. Acredito ou não, consegui a vaga e as outras duas moças acabaram não aceitando, né? Não aceitando assim, não foram selecionadas, não sei se elas chegaram a participar de outros processos dentro da rede. Fui para a vaga, conheci várias pessoas e vira e mexe quando dava uma brecha, eu estava no setor de auditoria para conversar com as pessoas, para entender como é que funcionava o setor, mas até então não tinha vaga, né, especificada para mim. A vaga para dentro da auditoria que eu tanto queria. Fiquei esses 3 meses e no último dia, né, que nem o Alberto falou, você tem que ser um pouco cara de pau, converse com as pessoas, cadê o networking? Eu lembro que no último dia do meu contrato, eu fui me despedir, né, da minha chefe até então, fui agradecer a oportunidade e fui agradar, né, levei para ela um chocolate. Fui levar para ela um chocolate, só que eu nem boba nem nada, levei meu currículo impresso também. Eu falei, olha, eu sei que nesse momento não tem nenhuma vaga, né, mas quem sabe futuramente você já sabe do meu objetivo. Eu já tinha deixado muito claro para ela que eu queria muito ser enfermeira auditora. E falei que se um dia tivesse a oportunidade, se ela gostou do meu trabalho ou não, que ela lembrasse de mim. Entreguei para ela o currículo no mesmo momento, ela foi até a coordenação de auditora, né, dos auditores lá em cima, e entregou meu currículo. Falou, olha, eu vou fazer o que eu posso. Eu vou te indicar e quem sabe se eles não gostam do seu perfil, não gostem da vaga, ou não gostem do seu perfil, não gostem do feedback que eu posso dar referente a você, em algum momento, né, pode acontecer. Ah, tudo bem, né? Não coloquei muita fé, mas eu tinha feito a minha parte. Saí de lá, né, com a sensação de dever cumprido. Conversei com o Obed também. Aí o Obed falou, ok, vamos realinhar os pontos, vamos tentar observar tudo que você já fez, o que você quer melhorar, vamos aproveitar esse tempo que você tem em casa. Acho que cerca de uns 2 meses depois que acabou o meu contrato, a coordenadora de auditoria entrou em contato comigo e me chamou para uma conversa. Foi só isso. Falou que gostou muito do meu perfil, que quem sabe, né, não conseguiria, não teria possibilidade de integrar a equipe, mas que naquele momento ela não tinha vaga nenhuma. Ela só tinha me chamado para poder conversar comigo. Aí, nossa, né, eu voltei para o velho, nossa, eu criei toda uma expectativa, eu achei que ela ia me chamar para fazer alguma coisa e não tinha nada, não tinha nenhuma proposta. E o Obed o tempo inteiro, calma, não aconteceu agora, mas se ela já te chamou, você já tem um ponto positivo, é alguém que ela vai lembrar, ela já te conhece. E uma coisa que o Vélez fala para mim que eu repito todos os dias, né? Aprenda a respeitar e aprenda a gostar do processo. A gente sabe que cansa, a gente sabe que gostar do processo, né? Querendo ou não, tem muita coisa ruim, mas acaba sendo até meio banal, mas a gente tem que aprender, né? A gente tem que querer absorver apenas as coisas positivas, né? As coisas negativas a gente tem que tirar de aprendizado. Já tinha, literalmente, né? Já, nossa, fui tudo em vão, falei com ela, me chamou para uma conversa, não teve vaga nenhuma. 2 meses depois, um mês mais ou menos, vai. Um mês depois, ela me chamou para conversar de novo, falou que tinha uma vaga e perguntou se eu tinha interesse.
Nossa, na hora. Aceitei. A primeira pessoa que eu entrei em contato, Obed. E o Obed comemorava e eu falava, mas você tem noção? Ela falou que a vaga é minha. Será que isso é verdade? Em todo o processo, né? O Obed repetia, lembra do que eu te falei? Você tem que aprender a gostar do processo. Tem que aprender a mostrar um pouco as suas qualidades. Tem que saber focar realmente no que você quer. E aí eu volto a falar, tem que querer muito e até não querer, né? E aí, no dia também de criar nossos contratos, as pessoas só tinha contado para minha mãe, meu marido que estava comigo, e pro Obed. Assim que eu assinei os documentos, que eu peguei o crachá, a primeira pessoa que eu mandei foto quando eu entrei no carro foi pro Obed. Eu falei, Obed, a gente conseguiu, sabe? Eu falo para todo mundo que a consultoria em si, a gente sabe que é cansativo. Que às vezes a gente vai chegar tarde do trabalho, vai ser 8h30, 9 horas, você tem que sentar. Aí você vai abrir a câmera, você tem que conversar, você tem que, querer ou não, absorver, né, o que está sendo dito, né, como orientação para você, porque já que não tem como levar tudo muito ao pé da letra também, né, por conta de momentos diferentes, especificações diferentes dentro do mercado de trabalho, sabe? E assim, para mim foi ímpar, tanto a eu não sei se seria ajuda, né? Porque querendo ou não acaba sendo uma ajuda, né? Eu falo que eu tenho comédia, assim, eu acabo levando como amizade. E para mim, a participação da consultoria, de todo o processo, das conversas, da paciência, de literalmente não ter deixado a peteca cair, para mim foi assim sensacional. E até hoje eu não sei nem como agradecer. Porque, assim, hoje, literalmente, por conta da consultoria, por conta de todo o esforço e empenho, não só da minha parte, mas o Obed tem, sei lá, 50%, 60% de parcela nisso tudo. Foi graças a ele que eu consegui. E realmente é uma coisa que ele fala, que não tem nada impossível, mas a gente tem que querer, a gente tem que querer se esforçar, assim. A gente às vezes vai se decepcionar, porque ele mesmo pode falar, olha, eu conheço alguém que pode ser que converse com você, que explique sobre a área do trabalho, né? Que talvez seja o mesmo foco que a sua, que você tem entrar. A pessoa também tem uma vida, às vezes a pessoa tem filho, às vezes a pessoa não está num dia bom, numa semana boa, e a gente às vezes vai com o nosso baldinho cheio de expectativa cheio, né? E a gente conversa com a pessoa e às vezes a gente não tem uma resposta positiva, a gente não tem um retorno positivo naquele momento, né? E também, graças ao Obed, eu conheci o Maurício, eu conheci a Luana, eu conheci a Elizabeth também, né, que é especialista em OPME, ela trabalha com produtos hospitalares. Então, assim, não só, né, não satisfeito, literalmente me entregar o caminho, ele conseguiu fazer com que, através da consultoria, o meu caminho fosse composto de conhecimento por várias outras pessoas, dentro das limitações de cada um, né, porque cada um tem um dinamismo diferente de vida, mas através da consultoria, eu não sei como o Obed consegue conhecer tanta gente, mas assim, literalmente parece que todo mundo acaba sendo enviado no momento certo. E eu falo para todo mundo, quem tiver a oportunidade de fazer a consultoria, para mim foi assim, ímpar. Quem tiver como fazer, assim, a gente estava conversando sobre valores. Você acha que é caro, dependendo do valor? Pensa que às vezes é 2 pizzas que você vai deixar de comer pelo mês, sabe? Então, assim, o dinheiro você vai gastar. Só que na consultoria eu não vejo como dinheiro gasto, né? Eu vejo como dinheiro investido, porque hoje, na área que eu quero, eu olho para trás, né, e vejo assim, coisinhas mínimas, né, que a gente acaba abrindo mão, seja o valor para poder pagar a consultoria, seja os dias que eu chegava tarde da noite, né, cansada, e vamos fazer uma reunião 9 horas da noite. Assim, às vezes também é parar para refletir que se estava cansativo para mim, imagina a Proved, né, que querendo ou não organizava, que tem todo o dinamismo, que monta a apresentação, que alimenta o grupo, né, querendo ou não, que todo dia tem informação, e que bom que, né, que às vezes eu também acabo não conseguindo interagir, mas eu leio todos os relatos. Às vezes, quando eu tenho oportunidade, dentro do meu horário de trabalho, eu vou ouvindo o áudio de todo mundo, pessoal falando que conseguiu, que entrou, né, nas empresas, na vaga que queria. E assim, eu olho hoje em dia tudo isso e fico ainda mais feliz por saber que a consultoria em si, por todas as dicas, os aprendizados que o Obed consegue passar, não só para mim, mas também deu certo para outras pessoas. Então, assim, através da consultoria, né, do OBED, né, em si, para mim foi ímpar, e quem tiver a oportunidade de fazer, faça. Sim, penso que realmente não é tão fácil, mas que lá na frente, né, há pouquíssimo tempo, se você for parar para analisar, você vai saber reconhecer que a pessoa que começou a consultoria 2 meses atrás, ela está se especializando em ser não só um ser humano cada vez melhor, mas um profissional que saiba falar, um profissional que chama atenção dentro de uma reunião, dentro de um recrutamento com várias outras pessoas.
Igual quando eu fui fazer entrevista para ser analista de contas médicas, a moça já tinha mais de 10 anos de experiência, né, dentro da área, já tinha trabalhado por diversos hospitais. E eu, né, no auge dos meus 24 anos, o que eu teria de tão especial para falar que fez com que a recrutadora olhasse para mim e pensasse, realmente, você merece a oportunidade? Então, às vezes é isso, né? A gente saber olhar para dentro de si, saber reconhecer todo o nosso esforço e, querendo ou não, também ser um pouco grato, né? Você tem que ser grato e você também tem que saber reconhecer que tudo que aconteceu foi porque você não desistiu, foi porque você foi atrás, foi porque você ouviu as pessoas certas que apareceram no momento certo. Então, assim, eu sou muito grata pela consultoria, que foi assim, no momento que eu procurei a consultoria, estava literalmente desacreditada em tudo que pudesse acontecer profissionalmente. E assim, gente, só faço na consultoria. Eu espero estar dentro dos grupos para poder acompanhar também, de certa forma. E fica aqui mais uma vez um agradecimento ao Obed, porque eu acho que sem você nada disso teria acontecido, viu? Obrigado, eu fico muito feliz e eu até falei com ela, no dia que ela mandou a foto, deu até vontade de gritar aqui em casa, porque eu sempre gosto de falar que não é só um emprego, gente, não é só uma formação. Não dá para abrir as histórias nos detalhes, mas assim, eu conheço pessoas que literalmente tinha que não comer na hora que queria porque morava em um lugar que não dava para comer, não dormir na hora que queria porque a pessoa queria dormir, mas tinha que estar ali junto com as outras pessoas porque não tinha um cantinho dela. E esses dias essa pessoa mandou mensagem, falou, Bed, estou alugando minha casa. Assim, eu fiquei numa alegria como se eu estivesse alugando a minha casa, porque eu sei a história dessa menina, o quanto que ela lutou para chegar nessa casa dela. Então eu gosto muito de falar isso, que se for falar, eu tenho alguns superpoderes, e um deles é de conectar pessoas. Eu conheço pessoas. E do mesmo jeito que eu falo, gente, eu conheço muita gente, mas todo mundo pode conhecer. E aí, quando a Luana, que ela falou o nome da Luana, do Maurício, a Luana tem um irmão chamado Maurício, os dois enfermeiros, os dois trabalham com auditorias, e a Luana foi uma amiga minha que nós literalmente nos formamos juntos ali no hospital do Boi-Mirim. E quando eu estava migrando no meu último emprego, a Luana foi uma das pessoas que falei, Lu, tô mudando de área, tô saindo dessa área e indo para outra, se você souber de alguma coisa, me avisa. E eu vi uma vaga no LinkedIn e me inscrevi, e a Luana viu a mesma vaga, a Luana não só me mandou a vaga, como a Luana conhecia o gestor dessa vaga, mandou mensagem para ele e falou, Bed, já falei com o fulano, manda mensagem para ele porque eu te indiquei. Então, olha a importância de criar esse ambiente, de criar essa cultura, de todo mundo conhece alguém, todo mundo tem uma necessidade que, assim, talvez essa semana uma pessoa me ligou e falou, Bed, eu preciso de uma pessoa para trabalhar em tal dia, tal horário. Eu não conseguia, mas eu falei, ó, eu conheço fulano, eu posso indicar? Ela falou, indica, é melhor você indicando até. Então, isso é uma coisa importante, de talvez, muitas vezes as pessoas perdem a oportunidade ou não querem aproveitar, mas não é para você, passa para alguém, lembra de algum nome, isso é importante. E aí, ela foi falando, eu fui escrevendo para fazer um resumo. Uma coisa importante que eu sempre gosto de falar no começo da consultoria e tudo mais, ter um objetivo claro é importante, porque, né, como eu disse, se eu não me engano, é no Nealice que fala que se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E aí as pessoas ficam, vai para um lado, vai para o outro. Então, se você tem um caminho, é mais fácil, sempre é mais fácil, tem um caminho fixo. Só que uma coisa também que é importante, usar o que eu tenho para conseguir o que eu quero. Ela já tinha um conhecimento, ela já tinha uma vivência, e eu falava isso para ela, isso é ouro, você vai ver que você vai usar e você vai conseguir lá na frente entender o que está acontecendo. Mas uma coisa que ela fez, que esses dias eu fiz uma consultoria com uma pessoa que estava 10 anos formada e nunca trabalhou. Mas por quê? Essa pessoa tem um emprego bom, confortável, ganha bem, e eu virei para essa pessoa e falei, vai chegar uma hora que você vai ter que decidir. E aí a Flávia já está escrevendo aqui nos comentários, né, os 3D, né, decisões, define, destino. E quando ela falou, Bed, aqui no meu trabalho eu sou muito querida, a pessoa quer me promover, ela queria que eu mudasse de área, porque eu estou numa área que talvez não vai muito de encontro ao que ela queria. Eu falei, ó, se organiza, tenha... Na consultoria eu sempre falo, tem dois caminhos ou eu tenho um apoio, eu tenho um parente, eu tenho um amigo, eu tenho um familiar que fala, ó, sai do que você está fazendo, vai estudar, vai para o mercado, se arrisca, eu tô aqui, eu vou te ajudar, eu vou te apoiar financeiramente. Isso é um dos pilares muito importantes. Ou a pessoa tem que ter organização financeira, porque eu tenho alunos que se formaram que ele trabalha numa área nada a ver, mas enquanto isso ele está dando aula para organizar ali uma reserva para quando ele tiver um dinheiro bom ele se arriscar. Porque, de novo, decisões. Pode dar muito certo, mas se der errado, a gente também tem que estar preparado. Então eu falei para ela, ó,
aproveita que o seu esposo está aí, está te ajudando, se joga, porque talvez aí você vai ficar batendo cabeça e não vai adiantar. No dia 23 agora, dia 23 à noite, eu vou ter um encontro com uma ex-colega de trabalho, que é ex-colega de sala de aula do Fundamental, nós nos conhecemos há muitos anos, e ela vai falar dessa importância das dificuldades de migrar, que ela se formou no local, e ela também teve algumas dificuldades para conseguir ser promovida. Passou um tempo até, ela perdeu alguns anos por causa dessa dificuldade. Então nós vamos falar o quanto que é importante isso. Aonde eu estou? Vai dar certo? Eu consigo? Eu tenho uma amiga próxima mesmo que ela ficou 6 anos esperando uma promoção, que não aconteceu. Ela tinha promessa, e não aconteceu. E ela teve que sair, quando ela saiu, ela foi promovida. Então é isso que a gente tem que entender. De novo, é o que eu tenho. Uma das coisas que eu sempre gosto de falar é estar alinhado com a gestão. O seu gestor, ele abre portas, mas do mesmo jeito que ele pode abrir, ele pode fechar. Então, você está alinhado com o seu gestor sabe dos seus planos, sabe? Tá todo mundo ali na mesma página, é uma coisa que eu sempre tive, inclusive agora. Eu estou numa empresa, eu tenho praticamente aí uns 4 gestores, e assim, eu sempre estou alinhado, eu sempre falo, eu estou querendo fazer isso, eu quero fazer aquilo, porque é importante o gestor estar do seu lado nesse sentido, até mesmo para o gestor ver talvez uma vaga amanhã, ou ver que você se encaixa num lugar e te indicar, porque muitas pessoas não alinham com o gestor, e aí se formam e tudo mais e querem ser promovidos. Só que para o gestor aquilo é como se fosse uma traição, porque o gestor fala, peraí, mas eu investi tanto em você, te ajudei, agora você quer ir embora? Então é por isso, assim, ó, a base fundamental de muita coisa, comunicação. Eu preciso estar me comunicando, eu preciso estar ali disponível. Uma coisa importante que ela falou, ela me procurou várias vezes. Ela teve humildade de vir falar comigo. Porque, de novo, gente, eu estou num grupo que eu já fiz mais de 50 consultorias. Não tem 5 pessoas desse grupo que falam direto comigo, não tem. E olha que eu estou disponível, mas as pessoas não estão disponíveis. Então, isso é uma coisa importante que a gente precisa trabalhar. E tem gente que fala assim, eu sou tímido, eu tenho vergonha. Não vou mudar o nome errado, porque tímido eu sou, eu sei o que é timidez. E aí até eu combinei com o meu irmão mais velho que nós vamos fazer um encontro para falar como os tímidos venceram a timidez. E eu acho que eu não venci a timidez. Eu hoje mesmo de manhã no encontro lá na igreja, eu sentei numa mesa com várias pessoas, eu estava um pouco desconfortável também, porque eu sou tímido, mas eu aprendi a conversar, eu aprendi a me comunicar. Então as pessoas meio que têm uma falsa ali soberba, arrogância e se joga para timidez, e não é. Então, de novo, será que você está se expondo? Será que você está usando as ferramentas que você tem? E é o que eu falo, essa semana mesmo, uma pessoa mandou uma vaga, eu falei, gente, quem quiser me manda o currículo agora que eu estou almoçando, eu vou olhar o currículo e falar o que tem que mudar. Aí um monte de gente mandou, eu mudei. Então, olha a importância, olha a riqueza no sentido que, sabe, eu estou disponível, eu estou ajudando, as pessoas querem ajudar também. Só que tem pessoas que não falam. Esses dias eu recebi mensagem de uma pessoa que me conhece há mais de 10 anos, que estava passando uma certa dificuldade há muitos anos. E eu virei e falei, fulano, você tem, tipo assim, você tem meu WhatsApp, meu Instagram, eu fiz todas as redes sociais, a pessoa, ela me conhece, ela tá me vendo. E ela não me pediu ajuda. Aí, quando eu perguntei isso para ela, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, eu fiquei sem jeito, eu não sabia como falar. Eu falei, nossa, eu ajudo tanta gente, e assim, eu não tenho isso de filtro de quem eu vou ajudar, mas tem pessoas que passaram na minha vida que com certeza eu quero ajudar muito, e dentre elas são colegas de sala de aula aqui. E ela era uma colega de sala de aula, eu falei, não, vamos ver o que dá para fazer, olha isso, olha aquilo. Mas, de novo, esse primeiro passo, sabe, esses dias eu estava conversando com a pessoa que me pediu ajuda para uma coisa bem específica, eu falei, a primeira coisa é a pessoa querer, ela quer. Porque se ela não quiser, eu não consigo fazer. Porque vocês viram que ela acabou de falar, eu mostrei o caminho e falei as coisas, mas quem trilhou foi ela, não foi eu. Eu não fiz a prova por ela, eu não fui no processo seletivo. Então, humildade, acho que é uma coisa que a gente tem que falar bastante. Ela foi grata. E assim, aconteceu com ela o que aconteceu comigo no meu último emprego. No meu último emprego, no meu último dia, eu saí agradecendo todo mundo. E aí eu não falo muito, mas é bom só para vocês entenderem. Eu estava numa empresa há 5 anos, eu fiz e abri um cargo estratégico super bom, e eu fui indicado por uma diretora e passei no processo seletivo, e também não tinha currículo bom, não tinha experiência, não tinha muita coisa.
mas eu era um funcionário bem visto porque eu era um funcionário que sempre estava disponível. E aí eu entrei nessa vaga. Quando eu trabalhei tudo, mas preferi ir para outro lugar, eu fui para essa diretora agradecer. Não só para essa diretora, eu agradeci algumas pessoas. No mesmo dia que eu agradeci uma pessoa lá dentro, ela falou: Bed, eu estou participando de um projeto que é isso e isso, e assim, é um dinheiro alto que é pagar nesse projeto. Você não quer que eu te indique? Porque eu vejo que você tem esse perfil. Então eu ganhei uma indicação de um trabalho que nem estava na minha cabeça e não agradecer uma pessoa. Eu fiquei até mais tarde para agradecer essa diretora que me indicou. E aí eu agradeci tudo mais, e ela falou: Beth, você pediu as contas, né? Eu falei: foi, eu tô indo para outro lugar. Ela falou: você não quer que eu te mande embora? Eu falei: eu quero, você pode? Ela falou: posso, eu te mando embora. Aí depois, na outra semana, eu fui no RH, o diretor do RH, que tá no lugar há muitos anos, ele falou: nossa, eu não sei o que aconteceu, porque aqui, ó, sua carta tá aqui na minha mão, a empresa não ia gastar nada com você, porque você pediu demissão, mas mandaram bloquear e mandaram te mandar embora. Então, assim, muitos anos de experiência no mercado, eu nunca vi isso acontecendo. E foi fruto de gratidão, porque eu esperei a pessoa para agradecer mesmo, eu fui agradecer. E aí, é uma coisa que eu sempre falo, em datas comemorativas, que nem final do ano, Natal, Ano Novo, e até mesmo no aniversário de algumas pessoas, eu sempre mando mensagem, eu sempre falo com as pessoas, eu sempre me comunico no sentido de agradecer. Tem uma música que fala sobre eu agradeço quem esteve comigo até aqui, que eu até virou a música que eu mando para as pessoas para falar sobre isso. Então, olha a importância que ela poderia falar: acabou meu contrato, eu vou embora, não deu certo. Não, ela foi falar com as pessoas e ainda ela fez uma coisa que assim, ó, pode passar muitos anos, mas a Adriana, que está aqui me escutando, ela fez isso, ela me deu de presente. Eu não vou esquecer a Adriana tão cedo. Então, isso também é o poder da gratidão e você saber retribuir de alguma coisa. Gente, ela foi lá, levou, né, um chocolate, tudo, levou o currículo e ela foi lembrada. Então, pergunta: quantas pessoas hoje estão lembrando do seu nome? Quantas pessoas daqui uma semana, daqui um mês vão lembrar do seu nome? Será que seu nome está sendo falado em algumas rodas? Porque pode ser que sim, pode ser que não. Mas entende que é uma construção? E aí, não sei se vocês conseguem ver, aqui atrás tem um quadro de planta, aqui tem planta, eu adoro planta, eu e minha esposa, e eu vou fazer essa mentoria como se fosse uma gamificação de planta. Todo mundo é um terreno fértil. Você planta algumas coisas, e essas coisas elas vão florescer. Então, tem um vaso aqui super bonito, que tem uma florzinha aqui, ó, que eu acho muito bonito. Não é um fruto, não é um fruto, mas é uma flor. Mas nós podemos dar fruto, que nem eu. Eu plantei lá atrás muito conhecimento com o pacote Office. Hoje, eu dou fruto porque eu ensino pessoas a trabalhar com Excel, eu dou algumas dicas. Lá atrás, eu comecei a plantar e falar e tentar me moldar para falar. Essa semana eu tenho dois projetos para entregar em escolas diferentes que eu vou dar palestra. Então, assim, tá dando fruto. E aí eu vou fazer como se fosse uma gamificação para quem começar essa mentoria, vai ser um terreno, né? E nós vamos ter sementes. E a ideia é, tudo que planta, ela vai crescer. Só que o mais bonito é, toda planta, toda árvore frutífera, ela não se alimenta da sua fruta, né? A fruta cai e alguém vai se alimentar. Então, a importância de transbordar, de você ajudar alguém e você evoluir. Que nem eu tô, esse ano, vai terminar o ano, tudo dando certo, eu vou ter 3 títulos de especializações. Entende que eu tô fazendo? Eu não tô parado, eu não tô olhando o tempo passar, eu não tô, sabe? Não, eu não tô, que nem tem uma música que fala, né? Estava à toa na vida e meu amor me chamou para ver a banda passar. Eu não tô à toa na vida, não. Eu tô fazendo. E detalhe, eu estou fazendo, olhando o mercado, eu estou fazendo, esses dias falando com os funcionários, eu falei: gente, entende que você está aprendendo, você está numa empresa boa, você está fazendo muita coisa, mas pensando no olhar egoísta, você está construindo um currículo bom? Todo mundo entende isso, e eu também faço isso, assim, eu tento melhorar, eu tento fazer várias coisas, eu estou estudando, mas eu estou me moldando também. E, de novo, eu estou colocando. E aí vai chegar um tempo que você tem tanta semente, já teve tanto, né, já cresceu tanta árvore, você tem tanto fruto, que acontece o que está acontecendo comigo esses dias, de pessoas me ligando, falando: Beth, você não quer vir trabalhar aqui? Você não quer dar um curso? Você não quer fazer alguma coisa? E tem coisas que eu não tenho nem tempo de fazer. Então, essa é a ideia. E tudo que eu estou falando, gente, dá para fazer.
Porque eu conheço muita gente, você também pode conhecer. Eu plantei muita coisa, você também pode plantar. Então, essa minha mentoria vai ter uma pegada assim, é tanto que, pensando até nisso, a Dri fez essa aqui, é que não dá muito pra ver, mas ela é meia verde aqui, como se fosse uma grama aqui. E o meu símbolo da minha empresa é pessoas conectando em pessoas. Esse é o meu superpoder, que isso eu acho que eu tenho desde criança. Eu sempre conheci muita gente, eu sempre falei. E detalhe, dando aula, acompanhando estágio, eu sempre perguntava para os alunos: me conta a sua história. Isso é uma coisa importante para todo mundo. Você está escutando as pessoas? Você está vendo quem está em volta? E aí, em nenhum semestre, um aluno falou: o meu sonho é criar uma casa de longa permanência. O outro falou: o meu sonho é criar uma escola e curso de cuidadores. Essas duas pessoas eram da mesma sala, estavam estudando há 3 anos juntos. E eu falei: Fulano, você conhece Fulano? Conheço. Aí teve um dia que eu encontrei os dois juntos. Eu falei: você já falou do seu plano para ele? Você já falou? Aí os dois falaram: que plano? Aí nenhum falou: fala aí, fala aí. Ficaram. Eu falei: vocês têm o mesmo sonho juntos. Já pensou se eles tivessem desde o primeiro ano se comunicado? Eles poderiam estar construindo algo junto. Por quê? Uma pessoa tinha terreno, ela tinha a estrutura para fazer o sonho, a outra tinha um projeto, então estava tudo junto. E isso é um dos exemplos. Eu também já conheci pessoas que, no meio da faculdade, falaram: eu tenho um desejo também de estudar tal coisa, eu tenho. E eu sempre falava: vocês já se conversaram? E as pessoas não estão se conversando, as pessoas não estão se expondo. Então, uma coisa que a Tainá fez aí é muito importante: ela estava lá, ela estava disponível, ela estava se expondo. E aí, expectativa. Tomem cuidado, porque eu também dei vários nomes para a Tainá, falei: procura fulano, procura fulano. E você gera expectativa, né? E essa semana eu recebi um relato de uma pessoa também que estava seguindo as minhas orientações, falou com alguém, que falou com alguém, e esse alguém falou: me liga. Aí essa pessoa conversou e tudo mais, depois que desligou, essa terceira pessoa ligou para o conhecido dela e falou: nossa, eu não gostei da abordagem de fulano e tudo mais. Teve um ruído, teve um mal entendido. E aí essa pessoa que recebeu essa notícia ficou bem abalada e tudo mais, e eu falei: a importância de você se conhecer e tudo mais. Você falou com a pessoa, pediu autorização, ela mandou te ligar, então você não fez nada de errado, mas assim, teve esse problema da expectativa, né? Ela estava com expectativa, porque a pessoa falou: nossa, essa pessoa me arrumou um emprego, fez isso, eu tenho certeza que ela vai te ajudar. E no final não aconteceu como ela estava esperando. Então a gente precisa lidar aí com essa expectativa, ansiedade, preocupações. E esses dias eu escutei uma psicóloga da minha igreja falando que você tem um projeto para fazer, você vai fazer alguma coisa, você começa a sofrer agora, antes do resultado. E aí você sofre agora, só que detalhe, o resultado pode ser ruim, você vai sofrer 2 vezes. Só que se você não sofrer agora e você esperar só o resultado, talvez você vai sofrer uma vez. Só que detalhe, se for do jeito que você quer, você não vai sofrer nenhuma vez, porque você vai ter. Então, assim, ela falou o quanto de pressão, o quanto de coisa que nós estamos vivendo no dia a dia, mas que não precisava, não era para ser desse jeito. Então, isso é uma coisa que nós vamos trabalhar muito. E detalhe, assim, eu vou fazer muitas conexões, assim, eu já peguei contato de 3 psicólogos, eu sei que eu vou precisar de mais pessoas, porque nós estamos precisando, nós vivemos num mundo que nós não estamos sabendo falar, nós não estamos sabendo nos comunicar, que nem eu essa semana vou passar no fono, que eu tenho uma voz nasalada e tudo mais. Então, assim, de novo, gente, eu tô evoluindo nesse sentido. Eu sei que eu sei muitas coisas, eu sei que eu sou bom em muitas coisas, mas eu sei que dá para melhorar. Então, dá para plantar e dá para florescer nesse sentido. Eu vou começar a falar muito sobre isso. De todo mundo é o terreno fértil, todo mundo. E nós conseguimos plantar algumas coisas que vão florescer. E o mais importante, se você está plantando, se você está fazendo, que nem assim, hoje a Tainá, ela literalmente está colhendo o que ela fez. E, de novo, ela fez. Não tem como alguém falar: não, não. Tem gente que vai falar assim: não, mas é porque ela era queridinha de alguém, ela conhecia alguém. Olha a trajetória dela, não teve nada disso. Teve esforço, teve mostrar trabalho e teve também decisões difíceis, porque lembra, ela estava num emprego confortável, ganhando razoavelmente bem, e ela era querida e fazia um bom trabalho. E aí chega eu e falo: menina, sai daí, porque desse mato não sai coelho, não. E ela teve, assim, eu orientei. E de vez em quando tem pessoas que me ligam e querem jogar até algumas responsabilidades nas minhas costas. De falar: Bed, eu tô nesse momento, eu vou fazer o quê? Eu sempre falo: pesa, coloca na balança. E detalhe, não toma agora, não faz agora. Senta, espera, deixa passar 1, 2 dias, chama, quem é casado, chama o esposo, chama a família. A família também tem que estar no projeto, tem que estar todo mundo junto, porque
eu falei esses dias com minha esposa é uma artista, ela tem vários talentos, só que ela teve que casar para eu olhar para ela e falar, menina, começa a fazer isso, toma a máquina, vai costurar, vai fazer alguma coisa. Mas ela sempre teve esse talento. Então, de novo, gente, as pessoas que estão convivendo com você acreditam no projeto, eles querem também, porque lá atrás, quando eu e a Tana estavam conversando, ainda não tive a oportunidade de conhecer o marido dela, mas nós vamos com certeza um dia tomar um café juntos. Ele poderia virar e falar, não, esse menino é louco, não vai largar esse emprego não, porque você está na empresa boa, a pessoa quer te promover, você está no lugar, você está no melhor lugar do mundo, vai ficar lá. Mas não, ela falou, não, eu vou, e ele apoiou, ele falou, não, vai mesmo. Então, isso é importante, é comunicação. Tem que estar todo mundo no mesmo barco, no sentido de que, ó, o caminho é esse, vamos junto. Porque pensando num barco de remo, né, se tem que remar junto para ir para frente. Se eu remo, ela rema, pode ser que a pessoa está rodando ali. Então eu fico bem feliz com o relato dela nesse sentido, que dá para fazer, tem muito que fazer e que a gente consiga criar esse ambiente de ajuda mútua, né? Porque eu tenho certeza que quando chegar alguém e falar, o Bad, eu quero ir para essa área, eu não tenho dúvida que eu vou ligar para ela e ela vai ajudar nesse sentido quando ela puder, porque ela foi ajudada. Então, olha, ah, olha isso que vai somando, né? E aí é um ciclo sem fim, porque a Luana já me ajudou, eu no momento estava tentando ajudar o irmão da Luana, o irmão da Luana está trabalhando esses dias, ele mandou uma vaga, ele falou, Bed, tem essa vaga, é uma vaga super boa para trabalhar de estagiário com ele falou, você tem alguém para indicar? Então, olha o quanto que é uma engrenagem, gente, que só aumenta, é um cálculo que não é que ele não diminui, ele só vai somando, 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 se dividindo e só vai aumentando. Então, entenda isso. Todo mundo tem que ter isso em mente. A partir do momento que eu estou me expondo, que eu estou, assim, disponível, não é só, tem gente que fala assim, mas você é besta, você ajuda, 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 ninguém te ajuda. Paciência, aquela coisa, eu não vou ser uma pessoa ruim porque talvez tenha uma outra pessoa ruim que comigo. Eu continuo sendo o mesmo. Mas o mundo dá voltas, sempre. E hoje, assim, eu nunca tive no lugar do Obed, enfermeiro desempregado. Eu sempre tive 2 empregos e tudo mais. Mas eu tenho certeza que no dia que eu estiver desempregado, eu tenho várias pessoas para chamar. E o mais importante, eu posso voltar para onde eu saí em todos os lugares. Eu não tenho uma porta fechada, eu não tenho não tenho, porque eu sempre fui construindo uma boa relação com todo mundo. Eu sempre fui lidando com as pessoas. Então, isso é uma habilidade também que eu tenho, que eu aprendi graças à senhora dona minha mãe. Minha mãe sempre soube se relacionar muito bem, ensinou os filhos a se relacionar. E é uma coisa que eu sempre ensino: se relaciona, fala com as pessoas, se comunica, fala da sua necessidade, porque talvez a sua necessidade pode ter alguém do lado que pode ajudar. Então, isso é muito importante. E é isso, assim, eu estou bem animado e bem ansioso para começar esse grupo mesmo, e eu sei que vai ter vários relatos e várias coisas. A Anitta aqui, que esses dias também falou da felicidade dela, que conseguiu um emprego também, que ela também teve que segurar a ansiedade, que demorou o processo. Demorou quanto tempo, Adri? Ela falou, já esqueci, mas eu sei que demorou um tempo. E aí... 7 meses. 7 meses, quase um bebê prematuro aí, ó, 7 meses. Mas aconteceu. E ela tá lá, tá trabalhando e tá vendo as possibilidades. E o melhor que a Adriana falou esse dia comigo, que eu gosto muito, tem muitas possibilidades ainda, que nem eu já estou trabalhando home office, na empresa renomada, na área que eu estou praticamente, assim, pode-se dizer que na melhor empresa do ramo. E eu ainda vejo muitas possibilidades. Então isso é bom, sabe? Isso é bom de... Quando eu estava falando com a Tainá sobre o que ela tá... Porque, assim, a Tainá estava falando de uma coisa e eu já estava falando, mas você sabe que pode acontecer isso e isso, né? Você sabe que talvez você não está querendo ver esse cargo, mas olha, esse cargo vai aparecer, vai ser mais tarde. E ela falou, nossa, Pedro, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha olhado com esse olhar, e dá para fazer. Então, assim, a Tainá está se relacionando com pessoas referência do mercado, que dão palestra, que dão aula, e isso vai abrir portas, eu não tenho dúvida que vai acontecer. Vai acontecer. E é bom estar disponível, é bom as pessoas lembrarem. Semana passada, uma pessoa estava precisando de um material e me mandou mensagem. Um amigo de um amigo, uma pessoa que eu nunca conversei assim, eu sei quem ele é, mas ele me mandou mensagem, falou, Bede, eu estou começando um programa e tudo mais, eu sei que você já foi dessa área, você tem material? Eu não só tenho material, como eu já fiz o projeto que ele está fazendo, eu mandei um monte de coisa, e eu ainda falei, gente, eu tenho disponível acesso na minha especialização, que tem uma biblioteca gigante com esse tema. Quer meu acesso?
É livre, assim, todo mundo acessa lá. Quem sabe ele até se interessa pela faculdade, eu tenho ainda contato com os donos, eu posso pedir uma bolsa, pode pedir uma parceria, eu posso indicar ele. Então, entenda isso. De novo, gente, é uma coisa assim, quanto mais você abre no sentido de ajudar, de parceria, de falar e tudo mais retorno, mais volta, sabe? Mais tem essa coisa de... É um verdadeiro ciclo sem fim. Então, eu fico bem feliz mesmo, agradeço a Tainara, assim, eu fico isso que ela falou, né? Nós conseguimos. Eu acho que é uma coisa que eu tenho e ela também tem dessa gratidão, porque, de novo, hoje não aconteceu, não é uma coisa que aconteceu antigo, não. Aconteceu hoje, uma pessoa que eu sempre ajudei, eu falei, fulano, você não pode criar um áudio ou mandar, ou você não pode ajudar tal pessoa? Ai, é difícil. Ai, não é bem assim. Mas você entrou aí sem experiência. A pessoa não tem experiência, mas ela quer entrar. Ai, mas sem experiência é que a pessoa vai sofrer. Eu falei, fulano, mas você entrou aí sem experiência, eu te conheço, sei quando você saiu. Mas a pessoa não quis ajudar. Então, é isso que a gente tem que sempre ver. E, de novo, eu gosto, a natureza nos traz muitos insights e nós nunca podemos esquecer das nossas raízes, de onde saímos, né? Eu tenho um varalzinho que eu tenho até que montar aqui na minha casa nova, que tem os meus crachás, os meus primeiros crachás, os meus primeiros empregos, tem a minha foto de criança, tem o meu casamento, tem um monte de coisa que eu sempre olho e falo, olha, eu saí daqui. Sempre bater aquilo no chão, sabe? E o mais importante, da onde eu saí, eu quero trazer mais pessoas. Essa semana um primo meu me falou que vai começar a fazer técnico de enfermagem. Aí eu falei com ele, falou, você sabe o quanto que você pode ganhar sendo um técnico de enfermagem? Aí ele falou um valor lá, né? Eu falei, então, se você entrar nesse lugar, você vai ganhar 5 vezes mais isso que você está falando. E ele falou, meu Deus, é isso mesmo? Eu falei, tem empresas que pagam muito bem, tem lugares que pagam muito bem. Só que, infelizmente, nós vivemos uma enfermagem que foca no piso, foca nas 30 horas e foca em falar que é ruim, que é coitado. Não, vamos focar nas coisas boas, vamos focar no que dá para fazer. E tem muita coisa boa, tem muita possibilidade e o mercado só está crescendo. Agora, o Einstein acabou de lançar aí que acho que até 2027 vai ter um hospital novo aqui em São Paulo de 300 leitos. Então, assim, olha o tanto de possibilidades, olha o tanto de coisa. É isso, dá para fazer. A gente só precisa cuidar do ambiente, aonde eu tô, o ambiente que eu tô tá me ajudando, as pessoas, gente, pessoas é uma coisa que a gente precisa falar mais, assim, eu tenho pessoas queridas que de verdade eu amo, mas que eu não convivo. Eu preferi não conviver porque não estava me levando para lugares que eu estava gostando, sabe? E isso tudo conta. E esse grupo que nós vamos fazer vai ser um grupo com muitas trocas. E, inclusive, já vou até falando, eu mudei para um apartamento que tem salão de festa, vai ter encontro presencial aqui em casa, então vai ser muito bom. Vai ser muito bom, eu estou bem empolgado. E, de novo, vai ter muitos relatos de coisa boa, muito depoimento, porque eu sempre quando eu convido uma pessoa para falar sobre sua carreira, eu vejo que tem um padrão. Tem um padrão. Todo profissional que tem uma evolução muito boa tem um padrão. Porque eu fui indicado. Na empresa que eu entrei, eu até hoje falo isso com os funcionários. Eu entrei sem experiência e na minha primeira semana eu fui abordado por várias pessoas que falaram, nossa, você tá doido, você saiu de onde você estava para cá sem experiência? Vai ser difícil. Várias, assim, não foram uma nem duas, foram algumas pessoas. E o tempo passou e eu entreguei, porque também tem, você é indicado, eles vão te colocar lá. A pessoa que me ajudou a entrar, eu demorei 6 meses para ter contato com ela, que eu não conhecia, não via ela lá. E eu fiz o meu, eu entreguei, em 7 meses eu fui promovido. E hoje, contratando, eu sou uma das pessoas que veste a camisa e fala, talvez a pessoa não precisa ter experiência aqui para entrar não, porque o que ela precisa ter é vontade. Se ela tem vontade, ela vai conseguir fazer, é isso que a gente precisa. Então, pensa nisso também. Como é que você está falando para as pessoas? Porque eu entrei num lugar bom, que eu gosto e eu quero trazer pessoas. Mas, infelizmente, é o inverso. Eu venho do nicho que é esse controle de infecção, que é uma área super fechada, que é aquele grupinho, e é muito difícil de entrar, porque as pessoas não querem, porque é um lugar bom. Querendo ou não, é um lugar bom. A auditoria, então, é a mesma coisa. As pessoas têm aquela, sabe? Né? Hoje, gente, quando vocês encontrarem um enfermeiro auditor, pergunta, o que eu preciso entrar? O que eu preciso para entrar? Vamos falar isso, vamos falar essa. Aí, no mínimo de 2 a 3 anos de experiência assistencial, tem que ter pós, tem que ter. As pessoas vão, sabe? Vão.
mas esquece que há outros caminhos, sabe? Que nem todo mundo, eu falo para todo mundo, quer trabalhar onde? Eu quero nesse setor, vai acompanhar estágio lá dentro. Você vai estar lá dentro, acompanhando estágio. Você vai estar ganhando e ainda vai estar lá dentro, você vai estar se relacionando. Alguém pode ver o seu bom trabalho, que acontece várias. Eu tenho 3 ex-alunos que foram contratados numa empresa agora porque eles estavam fazendo um bom trabalho lá dentro. Então, dá para fazer, dá para acontecer, mas a gente precisa estar nisso, nesse ambiente de. Tanto que no grupo onde eu estou, eu sempre tento colocar boas mensagens no sentido que toma cuidado, porque a gente só é mensageiro do apocalipse, né? Mensageiro da desgraça, e vai, ai, tá tudo ruim, tem problema, gente, eu acho que tem muita coisa ruim, as pessoas não valorizam o próximo, não amam o próximo, mas não é porque tem tudo isso ruim que eu vou virar e falar, ai, não, eu não quero ajudar, ai, não, eu não, então vamos focar no bom, vamos focar no bom que vai dar certo. Certo? Dúvidas, anseios, perguntas, questionamentos? Não? Isso também é outra coisa que eu tento quebrar no grupo, né? Porque tem que ser uma conversa da mentoria na consultoria, e normalmente as pessoas ficam caladas. Tem que aproveitar o momento para ir questionando, viu? Mas, gente, é treinável, dá para treinar, é treinável, tudo é treinável. É treinável e dá para fazer. Só precisa a pessoa de fato querer. Então, dá para fazer. Perfeito. Então, muito, muito obrigado. E é igual a Tainá falou, quando o grupo tiver tudo certo, eu já convidei várias pessoas, e ela também é uma das pessoas que vai estar lá como convidada, no sentido até de nos ajudar nesse sentido, de falar, porque nós, no começo, para quem não estava escutando, nós estávamos falando sobre a vida como ela é. Porque muitas vezes foi apresentado e nós vemos algumas coisas de um jeito. Só que quando a gente está lá no meio, a gente fala, é um pouco diferente, não é? Não é como, citando Racionais, né? Da ponte para cá, e aí quando você está, né, da porta para cá, da catraca para cá, você vê que fala, é diferente. Mas o mais importante, hoje eu mandei um vídeo para uma amiga de uma empresa que está fazendo um trabalho muito bom, e eu falei, olha, dá para entrar lá, hein? Por que não? Sabe? Eu mandei um áudio para um outro amigo, eu tenho um amigo chamado Tiago, nós trabalhamos junto de administrativos no MBOI lá em 2000 e alguma coisa, quando o hospital abriu. E ele também entrou na área da saúde e tudo mais, era técnico, agora está terminando a graduação, e ele era um dos meus amigos que me ligava e falava, Bed, vou entrar em tal lugar, hein? Passava algum tempo, ele entrava. Ele sempre me ligava, porque a gente tinha uma troca boa, e ele era esse profissional que ele sempre falava, ó, tal lugar tá bom, vou entrar lá. E ele entrava. Então, gente, dá para entrar, dá para se conectar. E o Thiago é uma das pessoas que eu conheço que também tem muito isso. Muitas conexões. E isso já até falei com ele de pedir uma ajuda, ele me ajudou. Então, dá para fazer. E assim, eu saí, tanto que muita gente está aqui estudou praticamente no mesmo lugar até. E é até bom de falar isso. Eu não vim de lugar especial, não sou especial, não. Mas eu aprendi com o tempo, eu fui vendo. Mas uma dica de ouro para esse ano: escuta mais, escuta, olha em volta, repara, sabe? Olha o que está acontecendo. Porque pode ser que talvez você está focado em uma coisa, mas o mercado está mostrando outro, o mercado quer outra coisa, e você não está vendo, porque você está focado naquilo. Então, abre os horizontes. E outra dica importante, se permita conhecer coisa nova, se permita, não, é uma matéria estranha, não, dá uma olhada, talvez você entenda, aprenda uma coisa diferente que você nunca nem viu, que vai te ajudar na manhã. Então, isso é muito importante. Certo? Muito, muito obrigado, Tainá, assim, não tenho nem palavras, e é aquilo que eu escrevo, não só escrevo, mas eu gosto de falar assim, a sua promoção, o seu cargo novo é meu cargo novo, e isso eu não tenho dúvidas o quanto que eu sei o quanto que trabalhar num lugar bom muda a vida de alguém. Eu fico muito feliz. E é isso, assim, você tá dentro. Tá dentro. Por mais que alguém fale assim, você tá dentro. É igual eu nunca pensei em trabalhar onde eu tô, e eu tô dentro. E a meta agora é puxar e mostrar e ajudar. E esses dias uma pessoa de um outro mercado me chamou e falou, Bed, vai abrir uma vaga aqui, hein? Você não quer vir, não? Aí eu falei, eu vou ver, não tô procurando emprego, não, mas e aí, como que vai ser? Então, é criar esse ambiente, sabe? É criar esse ambiente eu e um amigo de sala de aula, normalmente nós brigamos para ver quem vai levar quem para o emprego de um do outro.
E nós temos essa coisa boa de sempre ajudar, sempre, ó, tem essa vaga, tem essa oportunidade. Então a gente precisa encontrar esse grupo, mas o mais importante, tudo que eu fiz, gente, tudo que eu criei, dá para todo mundo criar. Todo mundo pode, sabe, pega para o próximo, pega a mão na mão de alguém, leva, mostra. De vez em quando nos estágios eu pegava na mão dos alunos e falava, vem aqui, sai um pouco da lama, vamos olhar para esse lado aqui, ó. Porque era isso, assim, eu estou criando um material para levar para a escola para mostrar e tentar melhorar os professores para engajar os alunos. Mas como que eu engajo alguém? Mostrando amanhã. Então, o que eu faço na consultoria é muito isso, ó. Esse é o projeto, esse é o objetivo, mas o amanhã é aquilo. Que nem, eu poderia ficar falando, nos hospitais do SUS, paga aí. Não, quando eu tenho a oportunidade de falar de emprego, eu vou falar do Blank, que começou pagando R$9.000 para enfermeiro pleno. R$9.000. Gente, então olha a régua que ele subiu. E detalhe, ele tirou um monte de gente dos outros hospitais. Os hospitais vão subir o sarrafo também. Então, entre ficar falando, o piso. Eu não vou falar do piso, eu quero que o pessoal ganhe o dobro do piso. E tem lugares pagando. Então, é isso que a gente tem que começar a entender. E, de novo, é uma jornada, tem um começo, um meio e um fim. Talvez você está no meio ou no começo, mas pensa nisso, vai chegar numa hora que você vai estar lá dentro, que você vai estar preparado. Então, é sobre tudo isso. Vou encerrando, porque senão eu não paro de falar também. Gente, muito, muito obrigado. E aí amanhã eu vou lançar o grupo, eu vou lançar o cronograma dos encontros online, dos encontros presenciais. E eu espero que vai ter muita coisa boa e eu estou bem animado para esse grupo. Vai ser um grupo também que nós vamos ter bastantes relatos de sucesso. Certo, gente? Então, boa noite, bom final de semana e até os próximos. Então, dia 23 tem mais. Isso aí, boa noite, gente. Obed, obrigado pelo espaço. Estou torcendo pelo projeto. Ansiosa para ver os próximos passos, viu? Obrigadão. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Boa noite.